Prosseguindo com soluções de exercício para consolidarmos o conteúdo, em que a parte teórica ela vai cada vez ficando com bastante fórmulas, então, propriedades, vamos trabalhá-las. Veja a seguinte questão que caiu em concurso para auditor fiscal do ICMS do Rio de Janeiro, elaborada pela FGV. Vou resolver esta questão, que é simples aplicação de fórmula, e na sequência vou resolver uma questão da Polícia Federal para a gente ver como esses conteúdos, essas fórmulas são importantes. Eu estou trazendo questões de outras bancas para a gente consolidar o conteúdo, depois veremos como que a gente trabalhou, por exemplo, nesta questão vai ser útil para fazer uma questão do CESP, que caiu para a Polícia Federal no último concurso. Então, seja x e y, duas variáveis aleatórias qualquer, almeja-se saber se a variância da diferença entre x e y é variância de x menos variância de y? Não. É variância de x mais variância de y, até aqui está certo, mas aqui está errado. Então, item B é errado. Item C também, não, item C, resposta nossa, gabarito. Variância da diferença é variância de x mais variância de y, menos duas vezes covariância entre x e y. Com aquele detalhe, se x e y forem independentes, a variância da diferença entre x e y é igual a variância de x mais variância de y. Pois a covariância, se as x e y forem independentes, significa que a covariância entre x e y é nula. Aí essa segunda parte fica igual a zero. Como na questão falou duas variáveis quaisquer, resposta nossa, letra C de casa. Lembrando aqui, a variância, então, para fixarmos o conteúdo, a variância da soma é igual a variância de x mais variância de y, mais duas vezes a covariância entre x e y. Aqui valendo esse raciocínio, quando x e y forem independentes. X e y independentes, aqui é nulo. Variância da soma é variância de x mais variância de y. Como dito na parte teórica. Se x e y forem independentes, a variância da soma é igual à variância da diferença. Então, neste caso aqui, gabarito correto, letra C de casa, vamos à próxima questão, que é a que caiu na Polícia Federal. O valor diário em R$ 1.000 apreendido de contrabando em determinada região do país é uma variável aleatória W, que segue uma distribuição normal. Distribuição normal estudaremos com calma. Mas aqui, veja que para resolver essa questão, apesar de W seguir uma distribuição normal, com média 10.000, então W tem média 10.000 e desvio padrão igual a 4.000. Se W tem desvio padrão igual a 4.000, a variância de W é o quadrado do desvio padrão, ou seja, é igual a 16.000. Ok. Agora, nessa situação hipotética, se W1 e W2 forem duas cópias independentes, então a chave da questão está aqui nesta palavra. Duas cópias independentes e identicamente distribuídas. Quer dizer, W1 e W2 são cópias e são identicamente distribuídas. Se W segue uma distribuição normal, W1 e W2 também seguirão a distribuição normal. Aí ele afirma, com isso, a soma W1 mais W2 seguirá a distribuição normal? Até aqui correto. Com média igual a 10.000, sabemos que a média de W vale 10.000. Como a soma W1 e W2 são cópias de W, a média, então, a média da soma entre W1,
a média da soma de W1 mais W2, a soma de W1 mais W2, a média desta soma. A média da soma é igual à soma das médias. E qual será a média de W1? A média de W1, ela é cópia de W2, então ela possui a mesma média ela é cópia de W, como a média de W. Média de W vale 10.000, a média de W1 também vale 10.000. Portanto, é igual a 10.000 mais 10.000, ou seja, a média da soma entre W1 e W2 é igual a 20.000. Ok, até aqui este item está correto. E, por fim, ele diz que o desvio padrão de quem? Desvio padrão da soma entre W1 e W2, ele falou que vale 8.000. Será? Aqui que está a parte de nossa disciplina. Pois a variância da soma entre W1 e W2, quer dizer, variância de W1 mais W2, ela é igual à variância de W1 mais variância de W2 mais 2 vezes a covariância entre W1 e W2. Ocorre que W1 e W2 são independentes. Se a W1 e W2 são independentes, significa que a covariância entre W1 e W2 é zero. Ou seja, fica 2 vezes zero. Logo, a variância da soma é a soma das variâncias. Por quê? Porque W1 e W2 são independentes. Assim, a variância da soma, que é o que queremos saber, na verdade queremos saber o desvio padrão da soma, mas se a gente sabe a variância da soma, é só tirar a raiz quadrada. É igual a variância de W1, que é 4.000, mais a variância de W2, que também é 4.000, pois elas são cópias de W, ela possui as mesmas características de W. Logo, a variância da soma é igual a 8.000. Se a variância da soma de W1 mais W2 vale 8.000, isto implica, se tirarmos a raiz quadrada da variância da soma, teremos o desvio padrão da soma entre W1 e W2. E tirando a raiz quadrada na esquerda, raiz quadrada da variância, deu o desvio padrão, e a raiz quadrada de 8.000 vai ser igual a raiz quadrada de 8.000. E façamos. Por aqui já vimos que ele falou o desvio padrão é igual a 8.000. Não, desvio padrão é igual a raiz quadrada de 8.000. Esta parte final torna este item errado. Portanto, este item está errado. Então, qual foi a chave para a solução? Apesar de vir trabalhando aqui com distribuição normal, falando algumas características da distribuição normal, falou que a média de W é 10, desvio padrão de W é 4. Com isso, a gente descobriu que a variância de W é 16.000. W1 é cópia, quer dizer, W1 tem média 10.000, desvio padrão 4. E variância 16.000. W2 tem média 10.000, desvio padrão 4.000, variância 16.000. Aí ele quer saber sobre a soma de W1 mais W2. A média é correto. A média da soma é a soma das médias, ou seja, a soma de 10.000 mais 10.000. A média da soma entre W1 e W2 é 20.000, correto. Contudo, para sabermos o desvio padrão da soma, a gente aplica a propriedade. Variância da soma é a soma das variâncias, mais 2 vezes a covariância. Como são cópias, são independentes, a covariância é nula. Portanto, a variância da soma é a soma das variâncias.
neste caso é que as variáveis são independentes. Variância da soma é igual a 4.000 mais 4.000, a variância vale 8.000. Se ele escrevesse aqui a variância é igual a 8.000, correto. Ele falou não, ele falou desvio padrão. O desvio padrão é igual a raiz de 8.000, portanto esse item está errado. Vejamos a seguinte questão cobrada em 2006 em um concurso para o Banco Central elaborado pela FCC. Sejam x e y duas variáveis aleatórias e é de x e é de y as expectâncias de x e y respectivamente. Lembra-se, expectância, média. É de x, média de x, é de y, média de y. Var de x e var de y, as variâncias de x e y respectivamente. Cov x e y, a covariância entre de x e y. São conceitos que já dominamos, média, variância, covariância. E vamos analisar as alternativas. Tem-se em qualquer situação que variância de x é a esperança dos quadrados mais o quadrado da esperança? Não. Variância de x é a esperança do quadrado menos o quadrado da esperança. Essas questões são muito boas para a gente vir fixando as fórmulas. Ó. Variância de x é média dos quadrados menos o quadrado da média. Então, aqui ele colocou um mais aqui, sem vergonha, aparecendo aqui, ó. Errado. Esperança do produto é igual a covariância mais esperança de x vezes esperança de y. Vamos escrever em função da covariância? Então, a covariância entre x e y é esperança do produto xy menos esperança de x menos esperança de x vezes esperança de y. E de fato, se a gente isolar a covariância entre x e y, esse esperança de x que está somando na direita, ele passa para a esquerda subtraindo. Então, nossa resposta correta aqui é letra B de bola. Prosseguimos aqui para encontrarmos os erros das demais alternativas. A letra C é uma propriedade da média. Falou que multiplicou a variável x por 2 e somou 3. Quer dizer, a esperança de 2x mais 3, a média de 2x mais 3, é duas vezes a média de x mais 3, pois média é influenciada pelo produto, pela soma. Aqui ele colocou simplesmente que é 2 vezes a média de x, portanto, este item está errado. Letra D. Se a covariância entre x e y for nula, então x e y são independentes, aqui ele escreveu o contrário. Se x e y for independente, a covariância é nula. Vale a ida. Se x e y são independentes, implica que a covariância entre x e y é zero. Mas a volta não vale. Quer dizer, eu não consigo afirmar se a covariância entre x e y é nula, que x e y são independentes. Eu consigo afirmar que se x e y são independentes, a covariância é nula. Tanto é que foi o que a gente tem utilizado para resolver questões. Mas atenção, eu não posso afirmar que se covariância entre x e y é nula, x e y são independentes. Isso aqui eu não posso. E por fim, a letra E. A esperança da soma é a soma das esperanças. Somente no caso de serem independentes? Não. A esperança da soma, de fato, é a soma das esperanças. E de x mais y é E de x mais E de y. Pois o operador esperança é um operador linear. A esperança da soma, em qualquer situação, sendo x e y dependentes ou não, é a soma das esperanças. É propriedade, inclusive. Também a esperança do produto é o produto das esperanças.
para a esperança. Agora, para variância e covariância, a gente tem as propriedades. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Vamos prosseguir com outras questões. Vejamos a seguinte questão, cobrada no ano de 2010, em um concurso para o INEP, Banca IBFC, em que se diz: o instrumento empregado para a medida da correlação linear de Pearson é o coeficiente de correlação. Sim, sabemos disso. Sabemos, inclusive, que o coeficiente de correlação de Pearson, que a gente chama de R, ou R de XY, ou ρ de XY, ele é calculado como covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Esse coeficiente deve indicar o grau de intensidade da correlação entre duas variáveis, por exemplo, x e y. E ainda o sentido da correlação. Sim, o valor dele indica o grau e o sentido, se a correlação é crescente, se for maior que 1, ou se é decrescente. E o valor, se está bem próximo de 1, ela fica bem próxima aqui da reta, é fortemente positiva. Se for bem próximo de menos 1, ela é fortemente negativa. Vejamos, assinale a alternativa que indica adequadamente a interpretação de um determinado resultado obtido. R é igual a 0,98 para o coeficiente de correlação de Pearson. Então, R é igual a 0,98, está bem próximo de 1. É um coeficiente de correlação bem próximo de 1, em que, neste caso, os valores estariam aqui bem próximos da reta, alguns deles até sobre a reta e outros bem próximos, pois o coeficiente de correlação é bem próximo de 1. Isso significa, letra A, é uma correlação linear positiva? Sim, tanto que é 0,98. Altamente significativa entre as variáveis? Sim, resposta correta já de cara, letra A. Ela é positiva, porque o coeficiente de correlação aqui é positivo, e é altamente significativa. Por que é altamente significativa? Porque é bem próxima de 1. Quanto mais próximo de 1, mais significativa ela é. Se ela fosse negativa, quanto mais próximo de menos 1, se fosse negativa, quanto mais próximo de menos 1, mais significativa. Então, o caso aqui de negativa não é, porque o coeficiente é positivo. Letra C, correlação positiva fraca? Não, forte, está bem próximo de 1. Letra D, positiva muito fraca? Que isso? Ela é muito forte. E letra E, não há correlação? Paia. Nada a ver. Agora, muita atenção com essas questões, quando, por exemplo, o coeficiente de correlação der 0, e ele fala assim, não há correlação. Pô, isso aqui é a maior das pegadinhas em relação a essa parte. Vou até dar um destaque aqui. Ó. Inclusive, já cheguei a falar na parte teórica, mas essa é uma das pegadinhas bem manjadas, que ele fala, o coeficiente de correlação é nulo, se ele for nulo, então não há correlação. Aí faltou uma palavrinha, e ele sempre joga com isso. Não há correlação linear, pois pode ter outro tipo de correlação, exponencial, quadrática, outro tipo de correlação. Então, se o coeficiente de correlação de Pearson for nulo, não há correlação linear. Ele omite esse linear. Ele fala que não há correlação, aí fica falso. Não há correlação linear, pois pode ter outro tipo de correlação. Vou aproveitar o ensejo também para falar a seguinte propriedade. Imagina-se que a correlação entre x e y é um valor qualquer. Digamos aqui, vale 0,8. Vou aproveitar o valor da questão, vale 0,98. Eu te pergunto, quanto vale a correlação entre 3x
e 2y. Gente, correlação, estou falando aqui de propriedade de correlação. O coeficiente de correlação, ele não é influenciado nem pelo produto, nem pela soma. A única coisa que influencia no coeficiente de correlação é o sinal. Somente o sinal influencia no coeficiente de correlação. Veja bem, o coeficiente de correlação de 3x mais 2y, ele é o mesmo coeficiente de correlação entre x e y, ou seja, 0,98. Então, a propriedade dele é bem fácil, mas é importante que saibamos. Por exemplo, o coeficiente de correlação entre 3x mais 2 e menos 2y mais 3. Veja, produto não influencia, soma não influencia. Então, é coeficiente de correlação entre x, soma não influencia, produto não influencia. Mas o sinal, sim. É o mesmo que a correlação entre x e menos y. Se a correlação entre x e y é 0,98, a correlação entre x e menos y é menos 0,98. Então, guardamos isso. O coeficiente de correlação de Pearson, ele só é influenciado pelo sinal. Produto, divisão, soma e subtração, nenhum destes influenciam no coeficiente de correlação. Somente o sinal. No caso aqui, ó, a variável y, quando for multiplicado por algum número negativo, aí sim influencia. Influencia como? Mudando o sinal da correlação. Portanto, sempre aproveitando as questões para a gente vir fixando o conteúdo e trabalhando e aprofundando. Vejamos a seguinte questão cobrada no ano de 2010 pela CESP em um concurso para o IJSN do Espírito Santo, em que se diz: considerando os conceitos associados à probabilidade e estatística, julgue o item. O coeficiente de correlação linear de Pearson, que mede o grau de correlação linear entre duas variáveis. Ele é alterado quando todos os valores de uma das duas variáveis são multiplicados ou divididos por uma constante diferente de zero? Não. Ele falou que são alterados? É errado. Pois, se estes valores constante diferente de zero, aqui temos duas situações, né? Se ele for multiplicado por um valor positivo, não se altera. Não se altera. Mas se ele for multiplicado por um valor negativo, o que acontece com o coeficiente de correlação? Ele muda o sinal. Como este item generalizou, falou que o coeficiente de correlação de Pearson, que mede o grau de correlação linear entre duas variáveis. Ok, até aqui ok. Seria até uma definição para o coeficiente de correlação de Pearson. Ele mede a correlação linear entre duas variáveis. Perfeito. Agora aqui, ele é alterado quando todos os valores das duas variáveis são multiplicados. Agora é interessante aqui, eu acho que nem no caso negativo, pois os dois valores, vejamos, o coeficiente de correlação entre x e y, aí se mesmo se for negativo aqui, ele não vai mudar o sinal, pois os valores das duas variáveis, quando todos os valores, não, aqui é de uma das duas, tá certo. Se multiplicasse os das duas, aí ficaria... Se eu multiplicasse os das duas, ficaria menos x e menos y, ou seja, menos x e menos y voltaria a ser igual. Não se alteraria. Mas ele está aplicando aqui, é alterado quando todos os valores de uma das variáveis. Então, mantém o raciocínio. Então, se o valor k que eu estou multiplicando aqui, diferente de zero, for positivo, não se altera. Se for negativo, altera. Se k for negativo, muda o sinal da correlação.
Como o item generalizou, este item está, portanto, errado. Vejamos a seguinte questão cobrada no ano de 2018 pelo Exército em um concurso para SFSEX. Analise as afirmativas sobre coeficiente de correlação de Pearson, colocando entre parênteses V quando se for tratar de afirmativa verdadeira e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeiro, o coeficiente de correlação de Pearson nulo significa que não existe associação linear. Até aqui, ok. Agora ele fala ou não linear, essa segunda parte aqui torna o item errado. Pois o coeficiente de correlação de Pearson nulo significa não ter associação linear. Portanto, este item é falso. Segundo, o coeficiente de correlação de Pearson pode ser calculado como a média dos produtos dos valores padronizados de duas variáveis. Vejamos, aqui parece que ele embola um pouquinho, fala média dos produtos de valores padronizados. Vamos escrever o que vem a ser o coeficiente de correlação de Pearson? Ele é a covariância entre duas variáveis dividido pelo desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Em fórmula, ele é o somatório dos desvios de x em relação à média de x vezes o somatório dos desvios de y menos a média de y. E indo de 1 a n, e indo de 1 a n. Tudo isso aqui dividido por n, isso aqui é a covariância, dividido por n. Dividido por, então isso aqui é a covariância, dividido pelo desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Colocarei como multiplicado por 1 sobre desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Desvio padrão de x, ele é igual a raiz quadrada do somatório de x menos a média de x sobre n. Vou colocar uma raiz aqui para o numerador e outra para o denominador. Vezes o desvio padrão de y, que vai ficar análogo. Média de y menos a média somatório dos valores de y menos a média de y, seria dividido por n, dividido por raiz de n. Então, aqui fica raiz de n vezes raiz de n, vai dar n. Raiz de n vezes raiz de n dá n, eu posso simplificar com este n. E, de fato, o coeficiente de correlação de Pearson fica somatório dos desvios em relação à média para x, dividido por raiz dos desvios de x. É um produto de fato, é uma média dos produtos, de fato, dos valores padronizados. Sim, os valores são padronizados, pois você divide pelos respectivos desvios padrões. Portanto, este item está verdadeiro. E, por fim, é dito que o coeficiente de correlação de Pearson avalia o quanto a nuvem de pontos de dispersão se aproxima da reta. É exatamente isso. A gente tem uma nuvem, temos uma nuvem de dispersão, ou seja, os valores plotados, e o coeficiente de correlação, ele avalia o quanto esses valores, essa nuvem de pontos, esse diagrama de dispersão, se aproxima da reta. Verdade. Portanto, ficou FVV. FVV, alternativa correta, letra D de dado. Um abraço a todos e voltaremos em breve com mais estudos. Paramos por aqui neste bloco.